Olá, está no ar o TCE na TV. Veja os destaques desta edição. Primeira Câmara analisa 105 processos. Segunda Câmara declara irregular contrato administrativo firmado pela Prefeitura de Ponta Porã. Sessão do Pleno julga 21 processos. Acompanhe agora no programa do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. A primeira Câmara do TCMS, realizada no dia 30 de setembro, analisou o total de 105 processos dos órgãos jurisdicionados, dos quais 12 foram julgados irregulares. No processo de contrato administrativo firmado pela Prefeitura de Itacuru, foram constatadas irregularidades na fase de execução do contrato. Segundo o relatório voto, foram realizadas despesas em desacordo com as regras estabelecidas pela legislação. Foi determinado impugnação de mais de R$ 215 mil e multa de 230 alfermes. Processo 6.744, trata-se do contrato entre a Prefeitura Municipal de Itacuru e a empresa MCS Estudos e Projetos Limitada, e tendo como titular o Sr. Cláudio Rocha Barcelos. Eu declaro regulares as fases de licitação e de formalização do contrato e irregular a etapa de execução da despesa, e responsabilizo o titular acima nominado pela glosa de despesas de R$ 215.118,91, a ser restituída ao erário do município devidamente corrigido, bem como o pagamento de multas a serem recolhidas ao FUNTEC no valor equivalente a 200 UFERMES, em razão das irregularidades detectadas nesse processo, e de 30 UFERMES pela intempestividade na remessa da prestação de contas do presente processo ao Tribunal de Contas. O processo da Secretaria de Estado de Educação referente à contratação de empresa para transporte, coleta e distribuição de materiais de consumo e permanentes teve a fase de execução contratual julgada irregular. Foi determinado impugnação e multa à gestora. E, finalmente, senhor presidente, temos o processo de número 709, referente ao contrato celebrado entre a Secretaria de Educação e a empresa Aviação Cruzeiro do Sul Limitada, e tendo como titular a senhora Maria Nilene Badeco da Costa. Eu declaro regular a fase de formalização do contrato e irregular a sua etapa de execução financeira, e responsabilizo a titular acima nominado por glosa de despesas no montante de R$ 18.700,33 a ser restituída ao erário estadual devidamente corrigido, e pagamento de multas a serem recolhidas em favor do FUNTEC. A primeira no valor equivalente a 100 UFERMES, em razão das irregularidades detectadas na etapa de execução financeira do contrato, e de 30 UFERMES em função da intempestividade na remessa do contrato e seus termos aditivos para exame deste Tribunal de Contas. São os nossos votos, senhor presidente. O contrato de obra firmado pela Prefeitura de Pedro Gomes para aquisição de material de construção foi julgado irregular pela primeira Câmara do TCMS. O relatório voto apresenta como irregular a execução financeira da prestação de contas. Processo 5.749/2009. Trata-se da execução financeira do contrato número 112/2009, celebrado entre o município de Pedro Gomes e a microempresa Valdecir Dalto e Companhia Limitada, com vistas à aquisição de materiais de construção no valor de R$ 243.057,90. Acolho em parte o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade da execução financeira em apreço, pela aplicação de multa em valor correspondente a 1.407 UFERMES, a senhora Maria Teodoro Jajá, ante as irregularidades elencadas no voto. Os conselheiros da segunda Câmara, junto ao representante do Ministério Público de Contas, analisaram 66 prestações de contas e declararam irregular um processo de contrato administrativo do município de Ponta Porã. Os conselheiros julgaram processos referentes a inspeções ordinárias, convênios e contratos administrativos, declarando 65 prestações de contas regulares. O único processo irregular nesta sessão
é referente ao contrato firmado pela Prefeitura de Ponta Porã, que teve por objetivo o serviço de preparo e fornecimento de coffee break para eventos realizados no município. De acordo com o relatório voto, foi declarado a irregularidade e ilegalidade quanto ao procedimento licitatório e formalização do contrato. Quanto ao processo 24.709/2012 da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Flávio Caiati, contrato administrativo 91/2012, serviço de preparo e fornecimento de coffee break para evento realizado pelo município, observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no seguinte sentido: por declarar irregular e ilegal o procedimento licitatório, declarar irregular e ilegal a formalização do contrato e pela aplicação de multa no valor de 50 UFERMs à autoridade responsável, visto que o gestor não sanou as irregularidades apontadas e não identificou o público-alvo, número de participantes, data e local dos eventos. No pleno do TCMS, os conselheiros analisaram 21 processos de prestações de contas dos jurisdicionados. A sessão foi realizada no dia 1º de outubro. Dos processos julgados no pleno, os conselheiros declararam 6 irregulares. Entre eles estão 2 balanços gerais. O primeiro referente ao exercício financeiro de 2008 do Fundo Municipal de Assistência Social de Cacilândia e o outro do Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis, do ano de 2010. Processo de número 2482/2009, que trata do balanço geral do Fundo Municipal de Assistência Social de Cacilândia, relativo ao exercício financeiro de 2008, sob a responsabilidade do senhor Lucimar Rosa Modesto. O voto propõe a decisão nos seguintes modos: pelo julgamento referido à prestação de contas como contas irregulares, pelas seguintes razões. Durante a execução do exercício financeiro em análise de 2008, conforme o resultado constante da demonstração de dívida flutuante, foram cancelados os restos a pagar processados, ou seja, despesas as quais já estavam prontas para o pagamento e nas quais já foram verificados os direitos adquiridos pelos credores. Portanto, o cancelamento sem as devidas justificativas e esclarecimentos é ilegal. Pela aplicação da sanção de multa ao ordenador de despesa do órgão, senhora Lucimar Rosa Modesto, no valor de 100 UFERMs, pela prática de ato com grave infração à norma legal, a ser recolhida no prazo regimental ao FUNTC, sob pena da adoção de medidas judiciais. Pela intimação do resultado do julgamento às autoridades administrativas competentes e demais interessadas em conformidade com as normas legais. Voto nesse mesmo sentido para o processo 2937/2011, relativo ao balanço geral do Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis, correspondente ao exercício financeiro de 2010, tendo como gestor o senhor Vanderlei Pissurno. Desses autos, a multa aplicada foi de 180 UFERMs. A inspeção ordinária realizada na Prefeitura de Caracol, de janeiro a dezembro de 2010, constatou irregularidades na administração. Segundo o relatório voto, o órgão está ausente de controle em todas as áreas de atuação, seja contábil, de pessoal, de combustível, de transporte escolar e patrimonial. Processo 4.852/2012. Trata-se da inspeção ordinária número 35/2012, realizada no município de Caracol, correspondendo ao período de janeiro a dezembro de 2010, tendo como responsável a senhora Maria Odete Constância Leite dos Santos, prefeita municipal à época. Considerando todas as razões expostas no voto, a manifestação da 5ª Inspetoria e acolhendo em parte o respeitável parecer exarado pelo Ministério Público de Contas, uma vez que entendo que a impugnação do valor proposto pela contratação da empresa de consultoria deva ser aplicada em processo próprio, no qual serão analisados todos os atos da contratação pública sob suspeita de irregularidade. Voto pela irregularidade dos atos de gestão praticados pela senhora Maria Odete Constância Leite dos Santos, pela aplicação de multa em valor correspondente a 500 UFERMs à ordenadora de despesas acima nominada, concedendo-lhe 60 dias para recolhimento do valor ao FUNTC. E no mesmo prazo, compareça nesta Corte de Contas com a comprovação sob pena de ajuizamento da cobrança. Pela recomendação ao atual ordenador de despesas do município de Caracol, para que adote providências visando corrigir as irregularidades que foram pontuadas no presente relatório, observando com maior rigor as normas que regem a administração pública.
pela determinação ao cartório para que promova o desentranhamento dos documentos acostados às folhas 131/139, que corresponde ao contrato administrativo 49/2010, firmado pelo município com a microempresa AJS, Consultoria em Gestão Pública Limitada, para instauração de procedimento próprio, caso ainda não tenha ocorrido, bem como quanto ao contrato firmado com a empresa KMD, Assessoria Contábil, Consultoria e Planejamento a Municípios Limitada, cujos documentos se encontram nas folhas 161/175, e igualmente quanto aos atos relativos aos pensionistas e aposentados relacionados às folhas 18, para a formação de processo próprio quanto a atos de pessoal, caso ainda não tenham sido formados, dando a ambas as matérias tramitação própria. Mais notícias do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul você acompanha pelo site www.tce.ms.gov.br. Nós ficamos por aqui e até a próxima semana.